Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Fico feliz de estar juntos novamente e poder compartilhar as Escrituras Sagradas nesse devocional Descobertas no livro de Êxodo. Então, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 34. Nós chegamos a um texto tão extraordinário, tantas lições para a gente. Só lembrando você, o povo de Israel faz o bezerro de ouro, Moisés desce do monte, quebra as tábuas da lei, chama o povo ao arrependimento e depois então ele se prepara, para poder subir novamente diante do Senhor e ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a ele e ao seu povo. E o texto sagrado diz que quando Moisés lavra as duas pedras, onde Deus vai escrever novamente, como as primeiras, o texto sagrado diz que ele sobe a Deus. E quando ele sobe, Deus então diz para que ele vá sozinho, ninguém o acompanhe. E o texto sagrado diz que tendo o Senhor descido, versículo 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto a ele e proclamou o nome do Senhor. Passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em meio nosso, venha conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos a tua herança. Nesse texto, Moisés está declarando a glória de Deus, isso é, o nome de Deus. E ele revela para mim e para você algo extraordinário. Ele está dizendo eterno, eterno, Yahweh, Yahweh, Deus compassivo. A palavra compassivo aqui é a ideia de... refere-se apenas a Deus e tem a ideia de ser longânimo, é a ideia de uma terra que está distante. Deus está longe da ira, Deus está longe do furor, Deus é longânimo. Essa longanimidade de Deus deve ser sempre tomada por nós como um ponto de oportunidade para o arrependimento. E quando Moisés se achega a Deus, ele não vê ali, meus irmãos, muitas vezes aquilo que nós imaginamos de Deus. Um Deus iracundo, um Deus rancoroso, um Deus que está pronto a castigar. A gente tem uma ideia do Deus do Antigo Testamento, muitas vezes de um Deus severo, duro, ríspido. E veja, não é isso que o texto sagrado nos apresenta, não é essa a realidade que nós vemos no Antigo Testamento. Quando olhamos para o Antigo Testamento, vamos ver o Deus verdadeiro, esse Deus compassivo, cheio de amor, de graça e de bondade, como segue o nosso texto. Esse Deus que é clemente, esse Deus que é gracioso, esse Deus que estende graça, que é longânimo. Essa expressão longânimo quer dizer paciente, tardio em irar-se. E também ele é grande em chesed, essa expressão que significa o amor leal, a graça traduzida, ou misericórdia que é traduzida aqui. Deus tem esse amor leal, Deus é esse Deus de amor. O texto nos dá um equilíbrio maravilhoso dessa pessoa maravilhosa de Deus. Quando ele deveria punir e castigar o povo de Israel, veja Deus estendendo sua graça, misericórdia, fidelidade, quer dizer verdade.
É a ideia aqui de constância, de confiabilidade. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós caímos em pecado, nós entristecemos a Deus, e quando nos chegamos diante de Deus, o que resta em nosso coração é simplesmente culpa e condenação. E em certa parte está certo isso, porque a nossa consciência toca e nos mostra que estamos errados, que pecamos diante do nosso Deus, mas sabemos que aqui está o Deus de graça e de misericórdia, está aqui o Deus que nos chama ao arrependimento, e quando Deus nos chama ao arrependimento, Ele chama ao arrependimento porque, como o texto diz, Ele é compassivo, clemente, longânimo, grande em graça, grande em amor leal e fiel, que guarda a misericórdia, a graça, esse amor leal por 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, que perdoa o pecado, a maldade aqui, aquilo que é perverso, aquilo que o indivíduo faz mesmo sabendo que é errado, mas ele também perdoa a iniquidade, mas ele também perdoa a transgressão. A ideia aqui da transgressão é da rebelião. Você sabe que não deveria fazer aquilo, você sabe que aquilo era ultrapassar a vontade de Deus e você ultrapassa. E Deus traz o perdão mesmo sobre esse pecado, mesmo sobre essa iniquidade, esse desejo no coração de pecar, essa inclinação ao pecado. Deus também perdoa. E Deus perdoa o pecado, seja ele qual for. Ele perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Mas veja, aqui tem um equilíbrio em Deus. Porque hoje em dia, o que nós vemos é muito uma inclinação a dizer, não, Deus perdoa, Deus é amoroso, Ele vai te aceitar do jeito que você está. Não, e isso não é verdade. O fato de Deus perdoar o seu pecado é justamente que é inaceitável diante de Deus a sua condição. É inaceitável que você seja o que você é. É inaceitável para Deus que você continue persistindo no caminho que você está trilhando diante de Deus. Deus não aceita, por isso a gente chama o arrependimento. O desejo de Deus de perdoar e a extensão do perdão de Deus a você não indica que você deve continuar no pecado, é justamente o oposto. Porque aqui está o ponto de equilibrar. Ainda, diz o texto sagrado, que não inocenta o culpado e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Veja, meu irmão, Deus não inocenta o culpado. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus com a nossa culpa, a nossa transgressão, a nossa maldade, a nossa rebelião. Nós sabemos que estávamos errados, continuamos naquela rota. Deus nos chamou, Deus nos avisou através da sua palavra, através de outros irmãos, através da pregação, em meio à oração. O Espírito de Deus tocou no seu coração, mas você persiste no erro, você persiste na maldade. Aquilo terá uma consequência. Ainda que Deus não inocenta o culpado. E Deus, Ele castiga, diz o texto. Ele visita a iniquidade. Ele vem com a sua correção. E a sua correção atinge você. Mas a sua correção também atingirá seus filhos. Porque os seus filhos aprenderam com você esse pecado. Os nossos filhos aprendem conosco a pecar. Eles pecam já de si por si mesmos. Mas alguns pecados que os nossos filhos têm, eles adquiriram por ver em nós o mesmo pecado. Então Deus nos disciplina. E essa disciplina, esse sabor do amargo que o pecado tem, essa consequência, e não apenas isso, somada à consequência do pecado, ainda tem a disciplina de Deus. Quando Deus te disciplina, porque Ele quer que você perca essa rebelião no seu coração. Deus quer que você tire do seu coração essa rebelião, esse desejo, esse impulso, essa veemência, essa coragem de seguir pecando. Deus quer que isso saia do seu coração. Por isso Ele te disciplina, por isso Ele te permite desfrutar, entre aspas, toda a consequência do pecado. E ainda, além da consequência que o próprio pecado tem, Ele ainda coloca as mãos sobre você para te disciplinar, para punir você. Deus pune.
Deus disciplina, meus irmãos. Essa ideia dessa teologia pós-moderna, da psicologia positiva, onde Deus não pune, onde Deus não castiga, isso é mentira. A Bíblia está nos dizendo aqui nesse texto e em muitos outros que Deus pune, Deus visita a iniquidade. Essa expressão que visitar, essa palavra do grego aqui, significa calcular. Deus está computando o pecado, ainda que Ele perdoe. Quando Ele vê a disposição no seu coração de persistir naquele pecado, de continuar naquele pecado, de não se arrepender daquele pecado, a longanimidade de Deus vai chegar até um ponto. Quando chegar naquele ponto, Ele vai punir você. Por quê? Porque se você continuar enveredando por aquele pecado, como você vai herdar o reino de Deus? Não se engane, meu irmão. Os injustos, os imorais, os bêbados, os idólatras, os efeminados, não herdarão o reino de Deus. Então, se você segue nesse caminho, se você segue na prática do pecado, como você vai herdar o reino de Deus? A disciplina está justamente no amor que Ele tem por você. A disciplina dele é fruto dessa graça, dessa clemência, dessa longanimidade, de Deus ser compassivo, grande misericórdia e fidelidade para com você. Então veja, Deus, o Pai, disciplina o Filho que ama e corrige a todo aquele que Ele quer bem, Hebreus capítulo 12. Então não pense que Deus não pune, que Deus não castiga, porque Deus pune, Deus castiga sim. Que você possa se corrigir, vendo a longanimidade de Deus, que você possa se corrigir. Muita gente, o que o nosso coração pensa? Olha, eu fiz isso aqui de errado e não teve consequência nenhuma. Olha, foi tudo bem, deu tudo certo, eu escapei dessa. No lugar da gente olhar e pensar, meu Deus, tem misericórdia de mim, olha o que eu fiz. O Senhor poderia ter me punido, o Senhor poderia ter me castigado, eu teria de ser pego nessa situação. E não fui. Se eu corrijo meu coração, estou aqui para me arrepender. O que o Senhor e o meu coração diz? Continua no pecado. Porque você vai fazer mais outra e outra e outra e outra vez. E Deus vai seguir te perdoando. Nada vai acontecer contigo. Não ouça o seu coração. Não faça isso, meu irmão. O Deus do céu que te ama, Ele é o Pai que disciplina. Ele vai te punir com certeza, porque Ele não quer que você enverede para o inferno. Ele não quer que você enverede no caminho das trevas. Por isso a disciplina te traz de volta. Por isso a disciplina te traz ao arrependimento. E Ele vai te disciplinar, Ele vai punir, Ele vai castigar, Ele vai visitar até que você se arrependa. Até que o arrependimento adentre a sua alma e pela correção saia toda a rebelião do seu coração. Mas que você se quebrante diante de Deus antes disso. Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer te levar por esse caminho. Por isso Deus está te chamando na sua longanimidade. E nessa manhã Deus está te chamando mais uma vez. E Deus está dizendo para você, se arrependa. Abandone, mude de vida, saia desse caminho, mude essa rota, abandone esse pecado de uma vez para sempre. Deus está te chamando mais uma vez nessa manhã, meu irmão. O que é que te falta para você largar esse pecado? Arrependa-se, pastor, mas o meu coração está duro, nem mais isso eu consigo, então jejue. Se humilhe diante de Deus, quebrante o seu coração, confesse o seu pecado e diga para Deus, Deus, nem me arrependeu, eu estou conseguindo mais. Eu já estou nesse pecado tem tanto tempo que nem me arrependeu, eu consigo mais. Eu estou sendo infiel a Ti há tanto tempo que nem me arrependeu, eu consigo mais, Senhor. Tem misericórdia de mim, meu coração já se endureceu. Eu estou com o coração igual estava antes da minha conversão. Meu irmão, o perigo do pecado. Porque o diabo não se arrepende, meu irmão. O diabo não se arrepende. Ele não tem arrependimento algum. Veja como o seu coração se torna tão parecido com a atitude do próprio diabo por causa do pecado. Que você se humilhe diante de Deus. Que você não espere nenhum sentimento vir no seu coração. Não, pastor, eu estou esperando um sentimento vir no meu coração para eu obedecer a Deus, para eu ser fiel a Deus, para eu abandonar esse pecado. Eu estou esperando um sentimento. Não, meu irmão.
Age com a sua razão, age com o seu espírito nesta manhã, que você olhe as Escrituras Sagradas, entendendo os princípios da palavra de Deus. Diga: Deus, eu me arrependo nesta manhã, ainda que meu coração não sinta, ainda que eu não tenha nenhum tipo de emoção, eu sei que eu estou errado, e hoje, diante de Ti, eu estou tomando a decisão com o Espírito, pelo poder do Teu Espírito, com o meu Espírito, com a minha razão, de que eu vou abandonar esse pecado. Eu estou abandonando esse pecado nesta manhã, meu Senhor, em nome de Jesus, e nunca mais vou voltar nele. Seja o meu coração dizendo que volte, ou pessoas, ou oportunidades, eu não vou voltar, Senhor. Eu vou seguir ao Senhor, nosso Deus. Meu irmão, eu acho que essa é a primeira lição desse texto. E veja, meus irmãos, que aqui Deus vai começar de novo a trazer os mesmos mandamentos, dar as mesmas exigências para mim e para você. Deus não muda as suas exigências. Moisés poderia ter chegado diante de Deus e dizer: ó, Senhor, o Senhor pegou duro, o Senhor pegou pegar, o Senhor pegou pesado com o povo é um povo de dura cerviz, o coração do povo é inclinado para o mal, sabe, esse povo não vai te obedecer, porque está muito rígido, está muito estreito, aqui está muito apertado o caminho que o Senhor está dando, o Senhor é muito exigente, o Senhor cobra demais, o Senhor está exigindo demais do povo, não pode exigir demais, afrouxa as rédeas, Senhor. E aí você vai ver que Deus vai falar a mesma coisa para Moisés. Ele vai repetir os mesmos mandamentos durante 40 dias e 40 noites. Deus vai trazer a sua palavra do mesmo jeito. Deus não vai reduzir, diminuir, minimizar, atomizar, recuar nas suas exigências para comigo e com você. Deus não nos entende. Essa ideia de que, não, Deus me entende, Deus sabe da minha situação, Deus sabe porque eu estou nesse pecado, porque Deus sabe. Não, Deus não vai abrir mão das suas exigências. Deus continua chamando esse povo aos mesmos mandamentos, à mesma santidade. Meu amado irmão, lança fora do teu coração, da tua mente, e lança fora do teu celular essas mensagens desses youtubers aí, desses pregadores, desses palestrantes que ficam falando besteira para você fora da palavra de Deus. Para de ouvir essa gente que está dizendo que Deus vai entender você, porque Deus entende seu pecado, porque Deus... Não, meu irmão, não. Se você viver como um mundano, Deus vai te tratar como um mundano. Se você viver como um santo, é porque você pertence a Deus. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo, ou você pertence à luz, ou você pertence às trevas. Não existe um meio termo aqui. Deus não vai abrir mão da santidade dele por causa de você, nem de mim, nem de povo algum, nem por circunstância alguma. Deus não vai abrir mão da sua santidade. E durante todo o livro de Números, durante o livro de Levítico, de Deuteronômio, nós vamos ver, e nesse próprio livro, nós vamos ver isso repetidamente. Deus está visitando a iniquidade do povo de Israel. Deus está punindo. Pessoas estão sendo castigadas, disciplinadas. Quantas pessoas? Centenas, milhares delas morrerão porque se revoltaram contra Deus, contra a sua palavra, os seus mandamentos. E Deus não diminuiu em nada a sua palavra, as suas exigências. Meu irmão, os céus e a terra vão passar. Pode cair o céu, pode ser o que for, haja o que houver, a palavra de Deus não passará. Deus e a sua palavra estão acima de mim, de você, das nossas circunstâncias. Deus não vai aceitar nossa infidelidade jamais. Não tome o perdão de Deus como um símbolo de que Deus vai tolerar o meu e o seu pecado. Não. Deus sempre vai nos chamar ao arrependimento. Sempre. A atitude de Deus de te perdoar não significa que Deus está aceitando, tolerando o meu e o seu pecado. Isso é um engano, meus irmãos. E eu digo para vocês que esse é um engano do diabo. O diabo que está interessado em enganar as pessoas com isso.
Pessoas que estão dentro das igrejas, vivendo em imoralidade, vivendo em mentira, vivendo em desonestidade, infidelidade, falando mal das pessoas, descomprometidas com o reino de Deus. Essas pessoas não herdam o reino de Deus, porque é a palavra de Deus que diz isso, lá no Novo Testamento. E Deus está dizendo isso aqui. Meus irmãos, essa geração todinha que está ouvindo essa palavra aqui, ficou prostrada no deserto. Por quê? Porque seguiu em desobediência, em rebelião no seu coração contra Deus e contra sua palavra. Apesar de Deus estar fazendo chover pão todo dia do céu, água brotando no meio do deserto todo dia para eles, carne caindo do céu, as cordonizas vindo todos os dias sobre eles, bênçãos de Deus estão caindo sobre eles. Mas isso não significa que Deus está aceitando a vida e o pecado deles. Deus pode estar abençoando, e Jesus disse isso: minha chuva e meu sol cai sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Mas isso não quer dizer que Deus está aceitando a vida do justo e que eles vão para a glória porque estão sendo abençoados financeiramente. Isso é um ledo engano. Não se deixe enganar por isso, meu irmão, em hipótese alguma. E aí Deus entra com o aspecto da aliança. Veja no versículo 10 do capítulo 34. Ainda estamos no capítulo 34, versículo 10. Olha quanta riqueza nesse texto para mim e para você. Nesta manhã, Deus é um Deus que trabalha em aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus, quando criou todas as coisas, Ele tem uma aliança com tudo que Ele criou. Ele sustenta, Ele provê, Ele renova, Ele cria e recria a sua criação, as estações do ano, o sol, a lua, as estrelas, as rotações, as plantas nascem, crescem, os animais se reproduzem. Deus tem uma aliança de cuidado. Mas quando Adão e Eva caem em pecado, Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que iria trazer o Messias, aquele que pisaria a serpente. Meus irmãos, e Deus vem trazendo essa aliança e renovando essa aliança e mostra essa aliança para Abraão e renova essa aliança com ele e com Noé também anteriormente e com Jacó e com Isaac e vai levando isso ao povo de Israel, meus irmãos. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de compromisso, Deus é um Deus onde Ele estabelece a aliança. Deus não trabalha fora da aliança. Ou você está aliançado com Deus, ou você não está aliançado com Deus. Jesus disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A sua aliança é com Deus, é com Ele. Seu compromisso, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é a pessoa máxima. Aliança maior, não existe nenhuma aliança que se iguale à aliança da cruz do Calvário. Essa aliança está acima de todas as alianças. Essa aliança está acima dos laços familiares. Essa aliança está acima do laço conjugal, do nosso relacionamento e do laço que nós temos com os nossos filhos. Está acima de todo compromisso financeiro. Está acima de qualquer compromisso com você mesmo. Seja o que for, essa aliança está acima de tudo e de todos. Essa é a aliança de Deus e Deus sempre vai fazer aliança. Deus não se relaciona casualmente com ninguém. Com ninguém. Não, eu estou tendo um relacionamento aqui casual com essa pessoa, ou com essa família, ou com esse povo, ou com esse país. Não. Não. Você não vê isso na Bíblia em hipótese alguma. O que você vê na Bíblia é Deus aliançado. Existe um povo que tem aliança com Deus e o resto não está aliançado com Deus. Você vai ver dois grupos na Bíblia, aqueles que têm aliança com Deus e aqueles que não têm aliança com Deus. Como Elias vai dizer, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Ou vocês têm aliança com o Senhor, e Ele é o Deus de vocês, ou vocês têm aliança com Baal, e Baal é o Deus de vocês. Mas vocês não vão ficar com Deus por alguma bênção, ou por alguma coisa que Ele possa dar a você, ou por um momento, é o coronavírus, então agora eu estou buscando a Deus. Não, não. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que trabalha com aliança, Ele tem aliança.
A cruz do Calvário, o sangue derramado na cruz, é o sangue da nova aliança de Cristo Jesus. É nesse sangue, meu irmão, que estamos. É nessa aliança que estamos. E essa aliança é maior do que qualquer coisa na sua vida. Você pode viver sem qualquer coisa na sua vida, por mais difícil que seja, mas você não pode viver sem Cristo Jesus, o seu Senhor. É um texto denso, um texto que te chama ao compromisso. É um texto que vai falar com você nesta manhã, de que ou Ele é Deus, ou Ele não é seu Deus. Ou você entrou na aliança da graça, porque você não faz aliança com Deus. É Deus que faz aliança com você, através do sangue de Jesus Cristo. Você não faz um acordo com Deus, você não faz um compromisso com Deus, é Ele que fez. E você entra nessa aliança. Por isso que a Bíblia vai dizer para a gente lá no livro de Apocalipse, que a igreja é a noiva, nós somos a noiva e Cristo é o noivo. Há uma aliança aqui, uma aliança eterna, imutável, inquebrável, indissolúvel, insuperável, insubstituível. É a aliança de Cristo Jesus conosco naquela cruz. Meu amado irmão, Deus está te chamando a essa aliança. Deus está te chamando a que você viva com Ele em aliança. Você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Por isso que Deus vai falar no versículo 11 do capítulo 34. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, cananeus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada. Você não vai dar, nesse texto ele vai falar, logo no versículo 26, você não vai sacrificar os deuses deles, vocês não vão servir os deuses deles, vocês não vão tomar as filhas deles para serem suas noras, para darem aos seus filhos, você não vai entregar suas filhas em casamento, vocês não vão pronunciar o nome desses deuses, vocês não vão adorar esses deuses, em hipótese alguma. Meu irmão, nós estamos no meio das culturas, como Israel iria para o meio dessas 8 culturas, 8 nações, povos com centenas de deuses. E Deus está dizendo, vocês não vão entrar em alianças com esse povo. Meu irmão, quem está em aliança com Deus, tem que rever as alianças que está fazendo com outras pessoas. Se você está em aliança com Deus, essa aliança está acima de qualquer outro. E isso vai restringir você, inclusive, de fazer certos compromissos hoje em dia. Hoje em dia. Compromisso para fraudar, para mentir, para andar de maneira errada, casamentos mistos. Ah, pastor, mas eu gosto tanto dele. Ah, pastor, mas ele é melhor do que os rapazes, os homens da igreja. De jeito nenhum, minha irmã. De jeito nenhum, meu irmão. A nossa aliança com Deus está acima de qualquer coisa nessa vida, de qualquer coisa. E nós estamos no meio dessas culturas. Nós estamos no meio de muitas culturas, mas a nossa aliança é com Deus, é com o Senhor. Depois, ele vai falar, quando Moisés desce lá já no final do capítulo 34, Moisés está descendo do monte, mas ele não sabia, diz o versículo 29, que o rosto dele brilhava. E quando ele chegou perto de Arão, dos líderes da nação de Israel, do povo de Israel, todo mundo fugiu, saiu correndo, com medo, porque o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés brilhava. E Paulo vai usar esse texto aqui, lá em 2 Coríntios, para falar da nova aliança. Que quando Moisés tem seu rosto brilhando, esse brilho já estava acabando, já estava terminando, porque a nova aliança no sangue de Jesus é um brilho eterno. Aqui está a aliança da lei de Moisés, que apontava para essa aliança, para essa nova aliança que é plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A lei de Moisés aponta para esse momento, os sacrifícios, o tabernáculo, tudo isso apontava para Cristo Jesus. E quando ele vem, ele estabelece a aliança no seu sangue.
E Paulo está dizendo para os coríntios, porque havia os judaizantes lá, falando que tinha que guardar mandamentos lá judaicos, que tinha que se tornar judeu, que tinha que se circuncidar, parar de comer carne e tal, e, enfim, fazer todos aqueles rituais judaicos para ser salvo. E Paulo está dizendo isso é mentira. E Paulo usa esse texto aqui para dizer isso, que quando Moisés ia falar com o povo de Israel, ele colocava o véu. Quando Moisés ia falar, quando Moisés ia ensinar a lei de Moisés, ele colocava um véu. Não era possível o povo ver o brilho da glória de Deus no rosto dele. Mas quando Moisés ia orar a Deus, ele tirava o véu. E Paulo vai dizer justamente isso, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos voltamos para Cristo, quando pelo sangue de Jesus, o Espírito de Deus habita em nós, nós não temos mais véu, não existe mais religiosidade, não existem mais essas formas estereotipadas, guarda isso, não toca aquilo, e não, nós estamos vivendo uma nova vida, nós vivemos em santidade, mas é uma santidade do coração. Se não falamos palavrão, não é porque tem um mandamento, mas é porque no nosso coração já não há mais o desejo da imoralidade, do palavrão, da mentira, do engano, de nada disso. Nós temos um espírito novo, como Deus disse, dar-vos em coração novo e espírito novo. Meu amado irmão, nós obedecemos a Deus de coração. Nós abandonamos o mundo. Paulo vai dizer, o mundo está crucificado para mim. Eu estou crucificado para o mundo. Que coisa extraordinária. Não é porque tem um mandamento aqui ou ali, é porque tem alguém me vigiando, alguém me olhando, alguém dizendo, lê a Bíblia, ora, não peca aqui, não peca ali, não. O pastor está me observando. Se eu tenho que fazer isso, eu quero te dizer nesta manhã, você ainda não foi salvo por Cristo Jesus. Não foi salvo, porque se você foi salvo, há uma liberdade gloriosa dos filhos de Deus, liberdade do pecado, das trevas, da religiosidade, dessa rebelião do pecado. Você está livre de tudo isso, porque se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livre de toda e qualquer escravidão do pecado, livre dos vícios, livre de tudo isso para a glória de Deus, meu irmão. Que texto maravilhoso, que capítulo extraordinário está diante de nós. Que texto maravilhoso. Se você quer ser livre, volte-se para o Senhor, como Moisés, quando ele falava ao povo, seu rosto estava coberto. Mas quando ele falava com Deus, ele tirava o véu. Porque ele queria ficar banhado da presença de Deus. Ele queria falar com ousadia, cara a cara, rosto a rosto, boca a boca, olho nos olhos. É isso que Deus quer conosco. Não são orações vazias, religiosas, não é uma leitura da Bíblia religiosa, mecânica, uma coisa meio que forçada, falseada, como se você estivesse fazendo um dever de escola. Não, meu irmão. Não é aquela oração religiosa do final do dia, ou da comida, aquela coisa ali repetitiva, rezada. Não, meu amado irmão. Não é isso. Cristo não morreu na cruz para ter um povo hipócrita, religioso, simplesmente que vive uma série de normas religiosas. Cristo não morreu na cruz para ter um povo hipócrita e religioso. Cristo morreu na cruz para que você fale com Deus face a face, para reconciliar você ao Pai, para que o Espírito de Deus habite em você e você seja cheio do Espírito Santo e viva em obediência e santidade no meio de uma cultura, vivendo na aliança da graça, vivendo na aliança do sangue de Jesus, tendo o Senhor como seu único Senhor, o seu único Deus, e amando de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Tire o véu da religiosidade da sua vida, tire o véu da hipocrisia, tire o véu, meu irmão, da frieza espiritual, arranca isso da sua vida e exponha-se à glória de Deus, em nome de Jesus, porque para isso o Espírito de Deus habita em você.
Para isso o Senhor da glória habita em você, para que você viva uma vida que reluz esta glória de Deus, que reluz a presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de fé, de amor, de santidade, cheio da verdade de Deus, vivendo cheio do Espírito Santo no mundo corrompido. Quem é você, meu amado irmão? Você é a cidade que não se pode esconder. Você é a lâmpada que não se coloca debaixo do móvel. Você é o sol de Deus nessa geração. Igreja, meu amado irmão, você é chamado por Deus para esta missão. Mas essa missão começa quando você se expõe à glória, à presença gloriosa de Deus todo dia, como fazia Moisés, como já vimos em Êxodo, que ele todo dia colocava ali a arca do encontro, a tenda do encontro, e ele buscava o Senhor, e a glória de Deus via ali. Todo dia sua vida devocional, não uma reza, não um exercício da escola, mas a presença de Deus, um relacionamento vivo com Deus. Abandona essa tua religiosidade, arrepende-te disso. Deus quer o teu rosto brilhando da glória dele, tua alma brilhando da sua santidade, meu amado irmão. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos olhar um texto desse e vê-lo de qualquer forma, e vê-lo de forma mecânica. Não, meu irmão, a teologia desse texto é uma teologia vibrante, entusiasta, empolgante, mexe com a gente, louvado seja Deus. E Deus imediatamente então vai falar com o povo sobre o sábado, e vai dizer: guardem o sábado é dia de vocês descansarem na minha presença, me buscando, meditando a minha palavra, orando, tendo tempo comigo. E aí ele vai dizer por quê? Porque Deus criou tudo em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou. Meu amado irmão, essa ideia que Deus criou tudo no 6º dia, a gente só consegue entender isso plenamente no Novo Testamento. O que é que Deus criou no 6º dia, até nesses 6 dias? O que Deus criou nesses 6 dias não foi apenas os céus, a terra, os animais, as águas, o planeta, as árvores, toda a criação. Deus criou em primeiro lugar, por isso que a Bíblia vai dizer isso no Novo Testamento. Deus criou em primeiro lugar o plano da redenção. O Cordeiro foi morto antes da criação do mundo. O nome dos eleitos de Deus está escrito no livro da vida, diz Apocalipse, antes da criação do mundo. Então, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar os céus e a terra, o plano da redenção já estava pronto. Meu amado irmão, e Deus, quando descansa no 7º dia, Ele está descansando de tudo isso. Da primeira obra que Ele fez, a obra da redenção, então de toda essa obra do universo, dos céus e da terra. Quando você descansa na obra da cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como a Páscoa, que não é um dia, não é um feriado prolongado, não é uma semana, mas é você ter saído do Egito e viver livre para sempre. Assim também o sábado é o dia que Deus salvou você pelo sangue de Jesus. O Espírito de Deus te fez nascer de novo, convenceu você do pecado, convenceu você do juízo, convenceu você da justiça, mostrou para você, você está indo para o inferno, você está longe de Cristo, arrependa-se do seu pecado. Deus está te salvando em Cristo Jesus. Arrependa-se e volte-se para Deus em Cristo Jesus. Esse foi o seu sábado. E o seu sábado está sendo toda a sua vida depois disso. O seu sábado é esse descanso em que você abandonou sua vida para trás. Crucificado estamos para o mundo e o mundo para nós. Abandonamos o Egito, abandonamos o pecado. Deixamos para trás todo o fermento do pecado e vivemos agora em novidade de vida para a glória de Deus. Por isso, meu amado irmão, a sua vida é um culto. Por isso que nós nos reunimos domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou,
porque ali está a nossa vitória, na ressurreição de Cristo. Reunimos-nos no domingo para adorar, louvar, cultuar o Senhor. Esse dia é inegociável, esse dia é inegociável, porque é um dia que você lembra da sua redenção de uma forma especial, onde ceiamos, onde temos comunhão uns com os outros, onde oramos de forma especial, meditamos nas Escrituras Sagradas. Bendito seja Deus pelos cultos que temos, pelos momentos que temos, e ainda que nesse momento estejamos sem poder ter culto presencial, mas estamos tendo culto online, temos devocional juntos. Meu irmão, aproveite isso, que você possa viver isso para a glória de Deus. E ele termina esse capítulo falando de que Deus chama o povo para ofertar para o seu tabernáculo, porque Deus está trazendo aí mais uma vez aquele elemento redentivo que é o tabernáculo. Vocês estão morando em barracas, eu vou ter a minha barraca no meio de vocês, eu vou morar no meio de vocês. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Aí ele chama o povo para fazer a oferta para esse tabernáculo, para que esse tabernáculo fosse construído. E aí o texto sagrado vai dizer, capítulo 35, versículo 5, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração voluntário, disposto, entregue. Um coração, a palavra aqui, nadib, é o coração nobre, generoso, inclinado, voluntário, pronto a dar, a repartir. Meu irmão, é esse coração que nós devemos ter, para fazer tudo no reino de Deus. Como Paulo diz em Romanos 12, oferecer o nosso corpo, a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto contínuo a Deus, racional, espiritual, racional ao Senhor. Uma vida voluntária diante de Deus. Meu irmão amado, por isso que o nosso querido irmão Araújo sempre cita isso. Alguém que não dizima e não oferta, essa pessoa não entendeu a graça no dizer dele, e ele está certo, essa pessoa ainda não entendeu a salvação. Meu amado irmão, nós precisamos em tudo ser fiéis ao Senhor, ser fiéis em tudo a Deus, dizer ao Senhor, Senhor, minha vida inteira é tua, o meu corpo, a minha alma, a minha inteligência, a minha profissão, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, meus bens, o dinheiro, o salário, tudo pertence a ti, Senhor, tudo em mim é teu. Não existe uma parte que é minha, outra não. Tudo é teu, meu corpo, a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A nossa vida inteira para Ele. E é assim, meu irmão, é assim. Coração voluntário, coração nobre, disposto, inclinado a Deus. A sua entrega revela muito de você. A sua entrega de tudo. A maneira como você serve a Deus na igreja revela muito. A maneira que você dá uma aula, que você lava um chão, que você limpa um banheiro, que você prepara um lanche na igreja, que você participa do projeto, que você oferta, que você dizima. Tudo, irmão, em você, tudo que você faz, a maneira como você trabalha no seu trabalho, a maneira como você estuda, tudo o que você faz expressa a sua voluntariedade, entrega, prontidão diante de Deus. Tudo isso revela o seu coração para com Deus. Tudo isso revela o seu cristianismo. O quanto Deus está na sua vida. Quanta fidelidade há em você. Porque a Bíblia diz que quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa. É tudo o que fazemos. Vivemos. Fazemos para a glória do nosso Deus. Meu irmão, que tudo na sua vida seja para a glória de Deus. Que você seja fiel em tudo na sua vida. Sendo fiel no pouco, no muito. Sendo fiel nos seus dízimos, ofertas. Sendo fiel no seu trabalho, no seu estudo. No serviço do reino. Fazendo com excelência, com prontidão, com alegria, com disponibilidade, com entrega, com excelência, com piedade, com entusiasmo, com alegria. Meu irmão, servir ao Senhor com alegria. Esse é o chamado de Deus. Não podemos servi-lo de outro jeito, porque aquele que entregou sua vida na cruz, por mim e por você, aquela cruz que era nossa,
que nos pertencia toda aquela maldição eternamente, Ele tomou sobre si. Como você vai servi-lo com ingratidão pelas metades, medindo e calculando alguma coisa para Deus? Se você faz isso, você infelizmente não entendeu a graça. Meu irmão, que Deus, nesta manhã, corrija os nossos corações. Que texto maravilhoso temos diante de nós. Pare diante desse texto em oração. Pare diante desse texto, meu irmão, em observação, em clamor, em confissão de pecados. Que esse texto cure, liberte. Esse texto seja como o bisturi do Senhor, nas mãos desse médico maravilhoso que é o Espírito Santo. E Ele está trabalhando e operando na sua vida, corrigindo, limpando, santificando, encorajando, fortalecendo você. Porque, meu amado irmão, servimos ao nosso Deus, servimos para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, meu amado, e te fortaleça, e continue ministrando você nesse texto, em nome de Jesus.